Olá, começa agora mais um Academia e no programa de hoje a gente fala sobre os biocombustíveis e a construção do marco jurídico regulatório internacional. A dissertação é do mestre e doutorando em Direito, Luiz Fernando de Oliveira. A diplomacia da energia, os biocombustíveis no Brasil e a construção de seu marco jurídico regulatório internacional. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito, sob a orientação da professora doutora Leila Maria da Ajuda Bijus. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui o mestre em Direito de Energia e Tecnologia Limpa pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, Julião Coelho, e a mestre em Direito e especialista em Direito Ambiental pelo IDP, Micaela Brauna. Micaela, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada, Julião. Obrigado, Mariana. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, e para a gente entender melhor esse assunto, confira agora um rápido resumo da dissertação. O autor discute políticas e normas jurídicas que regulam a produção, a distribuição e o consumo de energias. Neste contexto, o trabalho aborda o processo de construção do Marco Jurídico Regulatório Internacional de Energias Renováveis a partir da experiência brasileira e verifica como o Brasil tem contribuído para que outros países adotem energias renováveis. Luiz, agradeço também a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui debatendo esse assunto tão rico. E é um assunto super atual, né, Luísa? Você falar de biocombustíveis no Brasil, que é um assunto atual no Brasil e no mundo também, porque né, energia é um assunto que não sai de moda. E você fala também da construção de um marco jurídico regulatório. Explica pra gente sobre o que é essa sua dissertação. Ok, vamos lá. Primeiramente, nós temos que pensar sobre a energia, a importância da energia para o ser humano, para a nossa sociedade, né? Já se imaginou sem energia? Possível, como é que seríamos, né? E seria algo muito complexo, né? E a energia significa um grande desenvolvimento para a nossa sociedade e auxilia a qualidade de vida das pessoas. E nós, ao decorrer da história, desenvolvemos várias fontes de energia, né? Temos aí desde as energias mais primitivas, o fogo, a madeira, o petróleo, que vem um pouco mais aí com esse boom da indústria, né, da revolução industrial, até chegarmos nas chamadas energias limpas, nos biocombustíveis, que são aí uma nova forma de enxergar esse tipo de energia. Movimento. A primeira energia usada pelo homem foi a do próprio corpo. A história da energia se confunde com a história da humanidade, nas cavernas, quando descobriram a utilidade do fogo. Mais tarde, passamos a usar a energia dos animais para os trabalhos mais pesados. A energia dos ventos também teve um papel importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade. A invenção da máquina a vapor deu início à Revolução Industrial, marcou a importância da energia para os tempos modernos. Na metade do século XIX, partimos para as novas energias, o petróleo e a eletricidade. E com o passar dos anos, inovamos. Placas solares para aproveitar o calor do sol, aproveitando a radiação solar emitida sobre a Terra, uma fonte potente e inesgotável. Aprimoramos a energia eólica, enormes cataventos instalados em áreas de grande movimentação de ar. A água dos rios também entrou na onda da energia. Em países como o Brasil, ela é bastante aproveitada pelas usinas que transformam a energia hidráulica e cinética em eletricidade. Até o improvável foi feito pelo homem. A energia nuclear, também chamada de atômica, obtida pela fusão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, libera uma enorme quantidade de energia. E pensando na conservação do meio ambiente, criamos os biocombustíveis para gerar energia, o álcool e o biodiesel, por exemplo. Assim, aproveitamos materiais que seriam descartados, como restos agrícolas, por exemplo. Nos últimos anos, temos tido uma preocupação muito maior com o meio ambiente. Essas energias que até então eram utilizadas
os chamados combustíveis fósseis, são energias que são comprometidas a partir do momento que elas não são renováveis. E os biocombustíveis, as bioenergias, já são energias que podemos renovar, que podemos ter um cuidado mais especial com o meio ambiente. E em relação ao marco jurídico regulatório internacional, já existe ou você está propondo aqui uma nova ideia no trabalho? Especificamente sobre biocombustíveis, temos ainda uma grande dificuldade, porque ainda não temos propriamente dita a questão das commodities formalizadas perante todo o comércio internacional no que tange a esse tipo de energia. Então, a construção jurídica desse marco regulatório é importante. Por que ela se faz importante? Nós, por exemplo, quando falamos de soja, quando falamos aí de milho, quando falamos de todos esses alimentos e outras coisas mais, outros elementos mais que compõem aí o nosso comércio, na hora da negociação internacional, é possível, através desse sistema de commodities, ter um maior desempenho comercial. Isso, já em relação aos biocombustíveis, não é algo tão tangível quanto esses elementos anteriores. É isso que você propõe? Sim. E o Brasil, como o país de grandes dimensões aí, continentais, com toda essa tradição agrícola, de produção, né, é um país que se destaca nessa produção de energias, né? E ele pode contribuir, assim como já contribuiu e tem contribuído para o cenário internacional. Isso é possível de nós observarmos através das relações internacionais, dos tratados internacionais que têm sido celebrados pelo Brasil. Uhum. Agora, uma curiosidade, de onde que veio essa vontade de estudar esse tema? É uma experiência que eu tive a partir da minha graduação, em que eu tive contato, fiz algumas pesquisas iniciais, fiz algumas pesquisas de campo, e a região que eu sou oriundo, né, o centro-oeste goiano, passou por grandes transformações a respeito disso, né? Porque se até então nós tínhamos aí uma produção agrícola que estava dentro da parte de alimentos e tudo mais, nós vemos aí o grande desenvolvimento das plantações de cana-de-açúcar, o grande movimento social, as pessoas chegando ao centro-oeste para trabalhar nesse campo, né? E aí surgiu esse interesse de entender um pouquinho mais. Bacana. Bom, agora a gente fala de bibliografia, você indicou alguns livros pra gente, vamos ver agora quais são. O Fim da Era do Petróleo e a Mudança do Paradigma Energético Mundial, de Fernando Pimentel, editora Fundação Alexandre Gusmão. Desenvolvimento Includente e Sustentável Sustentado, de Inácio Saches, editora Garamond. Luiz, e por falar em livros, você também é escritor, escreve sobre esse tema? Sim, exato. Já estou com 4 publicações a respeito desse tema, tratando aí da diplomacia da energia, tratando de direito internacional, de uma perspectiva aí que tenha uma inovação jurídica mesmo. Porque muitas vezes as pessoas estão muito positivadas no direito, né, a lei e tudo mais, e a gente tem como renovar tudo isso aí, trazendo esses outros assuntos. Afinal, o direito está ligado a toda a sociedade, inclusive as energias. É verdade. Bom, Luiz, agora então que a gente já entendeu melhor o tema, fica à vontade para apresentar a sua conclusão para a gente. Vamos lá. Conforme eu tinha dito inicialmente, energia é algo muito importante para o ser humano. E a produção de energia envolve questões sociais, questões políticas, questões econômicas e por que não pensarmos nas questões jurídicas também que estão ali relacionadas. O Brasil é pioneiro em programas energéticos sustentáveis. Nós já passamos pelo Proálcool, que infelizmente foi abandonado. Depois, passamos por algumas outras tentativas de renovar, e isso teve muito sucesso entre 2001 a 2011, com esses tratados internacionais, o Brasil trazendo aí tecnologias para outros países em desenvolvimento, celebrando tratados internacionais aí com mais de 40 países, né? E agora, como é que o Brasil pode contribuir com o marco regulatório internacional? Através de programas de cooperação, através da integração aí regional, nacional, internacional em matéria de biocombustíveis, promovendo assim um desenvolvimento sustentável. Infelizmente, nós tivemos aí uma quebra
desse programa, dessas tratativas internacionais, com a descoberta do pré-sal. De certa forma, as energias renováveis no Brasil foram um pouco deixadas de lado nesses últimos tempos. Mas é um alerta que nós temos que fazer. Não podemos abandonar isso. O custo que temos com a produção de biocombustíveis é interessante ao ligarmos ao meio ambiente, até mesmo porque os combustíveis fósseis estão aí destinados ao seu fim. E os biocombustíveis são uma alternativa sustentável, includente para o Brasil e para toda a comunidade internacional. Perfeito, Luiz. Obrigada pelas explicações. A gente faz uma rápida pausa, bem rapidinho. No próximo bloco tem debate, não sai daí. Estamos de volta agora para o debate sobre os biocombustíveis e a construção do marco jurídico regulatório internacional. E para indagar o Luiz, estão aqui o mestre em Direito de Energia e Tecnologia Limpa, Julião Coelho, e a mestre em Direito e especialista em Direito Ambiental, Micaela Brauna. Começamos então pelas mulheres, por gentileza. Obrigada. Doutor Luiz, eu questiono o seguinte, visando essa questão ambiental, quais são os impactos que pode causar ao meio ambiente a produção de biocombustível? Certo. Nós temos alguns riscos que, de fato, já foram muito debatidos. Por exemplo, a devastação ambiental para dar lugar à produção. Isso é um risco. Também a substituição de pastagens e de outros lugares que antes destinados a outros tipos de atividades agropecuárias, a utilização para essa produção. Contudo, a partir do momento que nós utilizamos de forma sustentável, de forma integrada, esse tipo de produção, ele não se torna propriamente um risco. É necessário ter um controle, isso de fato. Contudo, é perfeitamente possível, através de um planejamento, através de uma política ambiental que seja adequada a esse tipo de produção, que toda a diversidade de produções esteja ali em harmonia. Perfeito. Julião? Luiz, você aborda na sua dissertação a importância da energia para a sociedade e, às vezes, o caráter político da energia. Nós tivemos, ao longo da história, a politização da energia em diversos momentos e, em diversos desses momentos, o preço da energia não refletiu o seu custo. Na década de 50, nos Estados Unidos, tabelaram o preço do gás natural, os produtores deixaram de investir naquela fonte e houve falta de gás natural num país frio, o que causa problemas sérios para a sociedade. No Brasil, mais recente, a gente teve uma redução abrupta das tarifas de energia, que fez com que o consumo aumentasse muito, houve muito acionamento de usina térmica, que são caras e poluentes. Isso causou diversos problemas para a indústria elétrica. Especificamente em relação a biocombustíveis, nós tivemos o problema da gasolina, o preço artificial da gasolina no período pré-eleitoral, nas últimas eleições. Qual o impacto que você enxerga nessa distorção do sinal do custo no preço? E especificamente como você enxerga o impacto que houve no preço artificial, represamento artificial do preço da gasolina, como é que isso impactou o setor de biocombustíveis? Inicialmente, nós temos que relembrar que o Estado tem uma postura intervencionista no que tange à produção de energias e à matriz energética brasileira. Afinal de contas, a formação dos preços do etanol, da gasolina, do diesel, do biodiesel está ligada a essas políticas econômicas. Em alguns momentos, nós temos o governo trazendo alguns incentivos para determinada matriz energética, para determinado, ou seja, o petróleo ali com a gasolina, ou seja, o etanol, né? E o impacto gerado nesse contexto político foi justamente a quebra de algumas usinas, a crise de alguns produtores, de forma que muitos dos consumidores, ao invés de optarem pelo etanol, por uma energia mais limpa, sustentável, acaba ali entrando, né, por uma questão de mercado mesmo, ao optar pelo etanol, pela gasolina, né? Mas é algo que se equilibrou depois do período de eleições. Nós podemos observar que depois do período de eleições os preços aí dos combustíveis fósseis acabam se elevando e o etanol se torna mais uma vez aquela opção de muitos dos consumidores. Micaela?
Você fala muito na sua tese sobre a escassez, né, do petróleo e a geração ilimitada de energia que é necessária. Mas eu pergunto, será que essa produção de biocombustível, da matéria-prima para biocombustível, não agravará a crise de alimentos no Brasil? E outra questão também, no aspecto sociológico, essa produção mecanizada da matéria-prima também não proporcionará uma diminuição de empregos? Vamos lá. A respeito da crise de alimentos, da produção, é um sinal que nós devemos deixar em alerta. De fato, no começo, no boom energético de produção de etanol, muitas pessoas deixaram de produzir alimentos para a produção desse tipo de cultura, né? Principalmente aí a cana-de-açúcar, por ser mais lucrativo, né? Isso pode ter um impacto? Sim, pode ter um impacto, mas deve também estar ligado aí a uma intervenção estatal de planejamento, de incentivos, de forma que essa cultura não venha dominar. E ela não vai dominar de qualquer forma, até mesmo porque o mercado é diversificado. E quanto a esse impacto sociológico em relação ao trabalho, inicialmente também nós tínhamos o fenômeno dos cortadores de cana, que eram pessoas que vinham de várias regiões aí para exercer esse tipo de trabalho. Com, às vezes, até alguns malefícios para a saúde, né? Até mesmo nós consideramos aí a queima da cana-de-açúcar para a sua colheita e acidentes de trabalho que eram muitos que aconteciam. A mecanização, a tecnologia ali aplicada ao campo é uma grande alternativa e boa. Essas pessoas que até então estavam ligadas a esse corte, elas também têm possibilidades de outras formas de trabalho nesse mercado. A partir do momento que elas possam estudar, que elas possam desenvolver outros ofícios e assim por diante. Perfeito. Leão? Você, no seu trabalho, Luiz, você menciona a descarbonização, sobretudo por conta de aquecimento global, e também você faz menção ao deplecionamento das reservas de combustíveis fósseis. Como é que você enxerga, no âmbito da descarbonização, o papel dos biocombustíveis face a outras fontes alternativas de energia, como usinas eólicas e usinas solares, sobretudo fotovoltaicas? Nossa população mundial cada vez mais cresce e mais energia é necessária de ser produzida. Biocombustíveis são uma das várias possibilidades energéticas que compõem a nossa matriz. Então é perfeitamente possível conciliar todas essas matrizes. Inclusive, é importante, não apenas em âmbito nacional, mas em âmbito internacional, o incentivo a outras formas de produção. Até mesmo porque, se pensarmos aí no vento, né, na energia eólica e outras mais que temos aí, são muito importantes também, porque a partir do momento que temos uma diversidade de energias, nós não ficamos dependendo apenas de uma fonte, como já aconteceu em outros momentos aí da história que tivemos muita dependência do petróleo. É importante essa diversidade. Daí, ressaltarmos que a diversidade é rica. Assim como a diversidade humana é rica, a diversidade energética também integra essa diversidade. Micaela? Você fala de vários aspectos na sua dissertação. Por último, então, eu vejo assim, pelo aspecto econômico. Será que a produção de matéria-prima para o biocombustível não é tão elevada que vai diminuir essa produção? De fato, nós temos aí um grande custo ligado aí à cultura da terra, à mão de obra, à logística de distribuição, até mesmo das usinas, que muitas vezes devem estar próximas ali a essas culturas. Economicamente, é viável? Sim, é viável, a partir do momento que exista uma política econômica de incentivo a esses produtores. E tudo isso passa por um planejamento governamental. É importante também aqui ressaltar que o direito tem um papel demasiado. Nós temos algumas legislações aí no Brasil que tratam especificamente dessas questões ligadas aí ao direito econômico, ao direito administrativo e que são instrumentos possíveis para viabilizar que o produtor tenha ali resultado e, ao mesmo tempo, não tenha um prejuízo. Até mesmo porque, se o produtor tiver prejuízo, ele vai deixar de produzir e vai inviabilizar esse tipo de produção energética. Julião? Doutor Luiz Fernando, aproveitando a pergunta da doutora Micaela, a gente vive hoje numa sociedade, a gente começa a ver uma sociedade de custo marginal zero. A internet trouxe isso, né, o custo marginal zero da informação. E a gente tem hoje o custo marginal zero também de energia, com energia solar e energia eólica, dado que o sol
ele é gratuito, e o vento também. A doutora Micaela menciona o custo da produção. No caso do biocombustível, ele pressupõe custo. Existe o custo de produção para que você tenha o combustível ao contrário do sol e ao contrário do vento. Ainda assim, você acredita na prosperidade dessa fonte como um meio alternativo de produção de energia para a sociedade? Eu acredito porque quando pensamos em energia de larga escala, é necessário uma estrutura maior. Nós estamos aí ligados a uma frota de veículos que atinge milhares e milhares e milhares de pessoas e que necessita de uma estrutura. De fato, os carros elétricos são importantes, a energia solar que cada residência pode ali captar, cada indústria é importante também, mas é necessário diversificar essa matriz. E em larga escala, pensando nesse aspecto principalmente automobilístico, os biocombustíveis são sim uma alternativa. Até mesmo porque nós, ao falarmos de biocombustíveis, não estamos ligados somente à cana-de-açúcar e ao etanol, mas também nós temos aí a mamona, nós temos aí os próprios resíduos de óleos domésticos que podem ser utilizados e transformados nesse tipo de energia. Perfeito. Luiz, infelizmente nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço a sua presença aqui no programa e as suas explicações. Eu que agradeço a participação, o convite de estar aqui discutindo esse tema que é tão importante e que se mostra aí como uma possibilidade de pesquisa para futuras gerações. É verdade. Bom, agradeço também os debatedores. Doutora Micaela, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Esse programa é de extrema importância para a sociedade. A gente agradece. Obrigada, Julião. Obrigado, Mariana. Obrigado, doutora Micaela. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Foi uma grande oportunidade de debate. Muito obrigado a vocês, à debatedora e ao nosso expositor. Bom, e se você também tem interesse em apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa, mande um e-mail para a gente. É academia@stf.jus.br. Para rever o Academia da Semana, é só acessar o site que você vê na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.